Todo novo ciclo traz consigo decisões importantes, não é mesmo? Mas como ter certeza de que estamos no caminho certo, fazendo aquelas escolhas que realmente vão fazer a diferença? Hoje, a gente vai explorar uma ferramenta que funciona, olha, como uma verdadeira bússola para ajudar a navegar nessas águas complexas com muito mais clareza. E essa ideia aqui é o nosso ponto de partida. Pensa bem, toda grande transformação, seja numa empresa, na nossa carreira ou na vida, começa com um único passo, uma decisão. A questão é, como a gente garante que essa semente, esse primeiro passo, é dado com a intenção certa? É aí que a nossa jornada de hoje começa. Tomar uma decisão importante, às vezes, parece que a gente está tentando dirigir no meio de uma neblina bem densa, né? As prioridades se confundem, o futuro é incerto. Pois é para cortar essa neblina que a mediação ESG, ou MESC, foi criada. Pense nela exatamente como uma bússola, uma ferramenta para a gente encontrar o norte. Mas, afinal, o que é essa tal bússola? A MSG é basicamente um framework, uma forma de organizar o pensamento. Ela pega aqueles pilares que a gente já conhece do ESG, o ambiental, o social e a governança, e adiciona um ingrediente secreto, a arte da mediação para equilibrar tudo. O objetivo? Transformar aquele dilema super complexo numa ação clara e, o mais importante, consciente. E aqui está talvez a ideia central de toda essa abordagem. Os pilares E, S e G, sozinhos, podem acabar entrando em conflito. Pensa só, uma decisão que é ótima para o meio ambiente, como adotar uma embalagem sustentável, mas que é bem mais cara, pode ter um impacto social negativo, pesando no bolso do consumidor. A mediação, então, funciona como a ponte que conecta esses mundos, garantindo que nenhum pilar seja sacrificado. Então, se a MES é a nossa bússola, vamos entender os 4 pontos cardeais dela. Cada letrinha da sigla representa uma dimensão fundamental que a gente precisa analisar para tomar uma decisão que seja, de fato, consciente. O M é o coração de tudo, a mediação. E mediar aqui significa ouvir, dialogar, buscar o equilíbrio. Não é sobre ganhar uma discussão, mas sim sobre construir uma solução que faça sentido para todo mundo. É o que harmoniza todo o resto. Aí vem o E, de ambiental, que nos lembra da nossa responsabilidade com o planeta. Uma decisão consciente sempre leva em conta o seu impacto ambiental. Isso vai desde o uso de recursos e a geração de lixo, até, por exemplo, a eficiência energética de um novo projeto. Na sequência, o S de Social, que coloca as pessoas no centro da conversa. Como essa decisão afeta a equipe, a comunidade, os clientes? Ela está promovendo a inclusão? As práticas são justas? Esse pilar é todo sobre o impacto humano das nossas escolhas. E por fim, o G, de governança. Esse é o pilar da integridade, da confiança. Ele garante que o processo de decisão seja transparente, que as regras do jogo sejam claras para todo mundo e que exista a responsabilidade pelos resultados. É a estrutura que sustenta tudo. Bom, já entendemos os pontos cardeais, mas como é que se usa essa bússola na prática? A resposta está num caminho bem simples, de 5 passos, que transforma essa teoria toda em ação. Olha, o segredo desse método é que ele é simples, mas exige disciplina. Primeiro, a gente define as regras do jogo abertamente. Quais são os critérios para essa decisão? Depois, se força a explorar várias alternativas para não cair na armadilha de ir com a primeira ideia que surge. O terceiro passo é um desafio, resumir a escolha em uma única página. Isso obriga a ter clareza. Quarto, coletar dados simples, sem complicação, só para embasar a escolha. E, por fim, agendar uma revisão futura. Isso é ótimo para combater aquela falsa sensação de urgência e garantir que a gente aprenda com a decisão. Agora sim, com a bússola e o mapa em mãos, é hora de colocar o pé na estrada. A ideia é aplicar essa estrutura na próxima decisão importante que aparecer, seja ela grande ou pequena. E para ajudar, esse checklist aqui é uma ferramenta de bolso perfeita. Antes de bater o martelo numa escolha, é só passar por essas 5 perguntinhas. Elas funcionam como um filtro rápido para garantir que a decisão foi mesmo bem pensada, transparente e, claro, consciente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Não precisa ser um dilema gigantesco. Qual decisão, talvez já nessa semana, poderia se beneficiar de uma olhada por essa nova perspectiva? Pense em uma escolha real, do trabalho ou da vida pessoal. Como será que a aplicação desses passos poderia mudar a qualidade do resultado final? A prática começa agora na próxima decisão.